desculpa por ter me atrasado. Eu não gosto de me atrasar com os meus compromissos, ainda mais quando se trata do reino de Deus, porque nós temos que fazer com todo amor e com toda dedicação. Está atrapalhando a minha Bíblia aí, não? Tá não. Quando eu cheguei aqui, que eu fiquei olhando, eu, às vezes gosto muito de ler livros além da Bíblia Sagrada, tá entendendo? Porque o único livro inspirado é a Bíblia. Os outros livros, os homens são iluminados por Deus e escrevem eles. E eu li um livro que é o livro dos Mártires, o livro a qual os homens se dedicaram e se entregaram por Cristo, onde um casal de pastores, eles tinham uma igreja enorme. De repente, Deus disse para eles que eles iriam largar aquele campo e eles iriam ter que ir para outro lugar. Só que por eles já ter uma igreja grande, cheia, eles vão pensar que o campo que eles vão enfrentar é um campo fácil, onde eles iriam abrir a igreja e todo mundo iria vir. Aonde este casal abre o culto, eles dois, um louva, o outro prega e ninguém vem. E só o que é que eles vão fazer? Eles vão ter que pagar preço. Para quê? Para que pessoas sejam salvas. E nós cristãos temos que fazer isso. Nós temos que sacrificar para o outro, para que o outro possa ser alcançado. Não é simplesmente abrir uma igreja. Preço, é entrega. Eu não sei porque os irmãos, eu não sei quantos membros e congregados tem aqui. Eu não sei o que foi que não fez eles virem para cá, independentemente que seja 30, 40 dias. A Bíblia vai contar um testemunho de uma senhora que tinha perdido o seu marido, mas estava no templo com toda a sua idade, dia e noite no templo. Imagine quanto tempo ela não estava lá. O problema é que nós cristãos somos pessoas cheias de desculpa. Nós temos desculpa para tudo. Desculpa para ir para o culto. Claro e evidente que nós somos seres humanos. Mas era isso que estava bradando no meu coração quando eu entrava para dentro desta igreja. Sem sacrifício, irmãos. Temos que se sacrificar por alguém. Talvez você esteja aqui, mas quer que alguém esteja aqui também. Mas o que você está fazendo para que ela esteja aqui? Qual preço você tem pagado? Você tem orado por ela? Você tem jejuado por ela? Isso foi que aquele casal passou a fazer. E ele fez a parte dele e Deus fez a dele. Porque quando nós fazemos a nossa, Deus se encarregará de fazer a dele. Aleluia. Eles fizeram um voto com Deus, que a partir daqueles momentos eles não aceitariam a casa de Deus sem estar seguindo Ele. E eles passaram a jejuar por semanas, 3 vezes em uma semana, durante 3 meses. E Deus se encarregou de trazer as pessoas e a sua palavra libertar. E eles tiveram que abrir, pedir a Deus para que Deus abrisse ou tocasse alguém. Aquela igreja não cabia mais. Foi preciso um tempo e depois um maior ainda, um ginásio, onde as pessoas ficavam assistindo o culto pelo lado de fora. Mas foi por que aconteceu isso? Por causa do sacrifício deles. Então nós precisamos, tem que haver um sacrifício em nós. Às vezes nós podemos chegar à noite, chegar cansado do trabalho, dizer assim: hoje eu estou tão cansado, eu não vou para o culto. Mas isso é um sacrifício. Você decide ficar e descansar, ou você se sacrificar e ir para o culto. E quando você vem para o culto, você não vem para receber. Você vem para o culto para entregar. Aleluia. O único ser que dá alguma coisa em troca de culto é o diabo, irmão. Onde é que está escrito isso, irmão Douglas? Lá em Mateus capítulo
vai dizer o que? Se tu se prostrares a mim, eu te darei. Então não, nós não viemos aqui, nós temos que vir aqui com sacrifícios. Qual foi o sacrifício que você trouxe aqui hoje nesta noite? Você tem que vir aqui com sacrifício de louvor, você tem que vir aqui com gratidão. Você e eu estávamos caminhando perdidos. Só o que tem que restar em mim é ser grato por tudo aquilo que Deus fez. Porque a Bíblia diz em Mateus 6,33: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Que demais coisas são essas, irmão Douglas? No texto, a autora está dizendo: vai ser acrescentado roupa, comida e o que beber. Mas para isso eu tenho que buscar primeiro o reino de Deus, não é as coisas que Deus tem para me dar. Amém? Aleluia, aleluia. Eu quero pregar aqui João, Evangelho de João, capítulo 5. Aleluia. Capítulo 5, verso 5 e o verso 6. Eu quero ser bem breve. Aleluia. João capítulo 5, verso 5 fala assim: 5 e 6. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que vivia assim havia muito tempo, Jesus lhe perguntou: queres ser curado? Olha a pergunta de Jesus. O cara está sofrendo há 38 anos. Não é 38 dias e nem 38 meses. É 38 anos. E Jesus vai dizer o quê? Tu quer ser curado? Aleluia. É a pergunta, pode sentar, que Jesus faz para nós hoje. Talvez em alguma área da nossa vida a gente vamos precisar de cura, seja ela física, mental ou espiritual. Querem ser curados? Há quanto tempo está padecendo? Jesus conhece cada coisa das nossas vidas. O interessante é que o texto de João, o Evangelho de João, irmãos, ele não é um evangelho sinótico. Eu não sei se os irmãos conhecem até essa palavra sinótica, que é uma palavra grega. E esta palavra grega, ela significa ver conjuntamente. Então significa que Mateus, Marcos e Lucas, eles são evangelhos sinóticos. Eles falam da vida e do ministério de Jesus. E cada um deles vão apresentar Jesus de uma forma. Um apresenta Jesus como filho de Deus, outro apresenta Jesus como servo, o outro apresenta Jesus como homem perfeito. O Evangelho de João, que não é o Evangelho sinótico, vai apresentar Jesus como verbo. Se você ver o capítulo 1, verso 1, vai dizer, ele vai falar que Jesus era o verbo que estava com Deus. Então Jesus ele aqui é apresentado como verbo. O Evangelho de João é um Evangelho universal. O que significa isso? Que o Evangelho de João é um Evangelho que é apresentado para todo tipo de pessoa. Já Mateus não. Mateus é apresentado para os judeus. Marcos é direcionado para os romanos. Já Lucas é apresentado para os gregos. Existe uma classe de pessoas a qual eles são direcionados. Mas nós estamos falando aqui nesta noite do Evangelho que ele é especificado para quem quer que seja. Nós estamos aqui, o culto não está lotado, mas não precisa estar lotado para Jesus estar aqui. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo não é como o judeu. Os judeus, muitas das vezes, para começar o culto, eles especificavam um tanto de pessoas, senão eles jamais começariam.
Mas Mateus 18, verso 20 vai dizer que onde tem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ele se faz presente. A maior presença aqui não é do ministro, não é do levita, não é de quem deu a saudação. A maior presença aqui é de Jesus Cristo. O nome que deve ser exaltado aqui é de Jesus Cristo. O nome que deve ser glorificado aqui é de Jesus Cristo. O texto de João capítulo 5, ele vai começar assim, irmãos. Tem vezes que a gente lê as Sagradas Escrituras de um jeito, e quando vamos ler de outro jeito, ela vai nos falar, Deus vai nos falar de outras formas. E eu já tinha lido este capítulo de uma forma. Quando eu li ontem, Deus me mostrava 3 coisas dentro desse texto. E o capítulo 5 vai dizer assim, ó: passado certo tempo, ele vai dizer assim, ó: houve uma festa dos judeus. Quando a gente vamos estudar as escrituras, na exegese a gente tem que fazer perguntas ao texto. E quando ele vai dizer assim, ó: houve uma festa dos judeus, a primeira coisa que eu tenho que perguntar: quais são as festas dos judeus? Quantas são as festas dos judeus? Às vezes fica difícil para a gente guardar tudo, porque nós não somos um computador. Por isso que às vezes é bom você ter um caderno, um tablet, um celular para você escrever. Não é pecado fazer isso. E eu escrevendo, tem sete festas, ó. Tem a festa da Páscoa, tem a festa dos pães asmos, tem as primícias, tem o Pentecoste, tem as trombetas, tem o tabernáculo e tem a festa da expiação. Mas 3 delas era obrigado. Olha que você sabe o que é ser obrigado, não sabe? Estão obrigando a todo mundo a tomar vacina? Estão. Então é obrigado essas 3 festas os judeus estarem lá. E qual eram essas 3 festas que eram obrigação? A Páscoa, o tabernáculo e o Pentecoste. Todos os judeus. Então significa que no capítulo 5 ele vai dizer assim, ó: houve uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Enquanto o povo judeu estava na festa, estavam comemorando, Jesus vai sair da festa. Quem é que não gosta de festa? Não é não, Zé? Quem é o crente que não gosta de festa? Porque ele sabe que na festa ele vai comer. Porque crente, a única coisa que ele faz é comer e se alegrar com os louvores, louvando. Então cantando corinho de fogo, sapateando, falando em línguas estranhas. Então Jesus está no meio de uma festa, mas Jesus decide sair. Jesus vai sair para onde? Jesus ele vai sair para a casa de misericórdia. Porque ele vai dizer assim no verso 2: em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, há um tanque. Aí a Bíblia vai continuar: chamado Betesda, na língua dos hebreus, o qual tem 5 pórticos. Neles ficava deitada uma grande multidão de doentes. Ele vai especificar qual era a classe dos doentes que se encontrava ali. Jesus agora está saindo da festa para ir para a casa de misericórdia, onde havia, não era só um doente, vários doentes. Olha só o que é que ele vai dizer, ó: neles ficava deitada uma grande multidão. Então imagine, enquanto as pessoas estavam festejando, essas pessoas estavam sofrendo, padecendo, entristecidas, doentes. Qual era a classe de doença que ele vai dizer? Uns eram cegos, o outro era manco e os outros eram paralíticos. Imagina o cego querendo enxergar, porque eles sabiam que lá naquele tanque havia uma história: se ao mover das águas, se alguém se jogasse, era curado. Imagine quem está doente, naquele exato momento, se caísse qualquer coisa, é agora a minha vez, todo mundo pulando dentro do tanque. Imagine o desespero. Será que quem ficava curado ficava lá para contar
você vem pensando, talvez hoje seja a minha oportunidade. Deus hoje ele vai bradar, ele vai falar comigo naquele culto. Talvez seja essa oportunidade que Deus revelará alguma coisa para mim, para a minha família, falando alguma coisa, que vai fazer alguma coisa. E você chega aqui e você sai mais traumatizado. Imagine todas aquelas pessoas cegas, mancas, aleijadas lá. Há quanto tempo? Aí a Bíblia vai nos dizer: depois o anjo do Senhor descia de tempo em tempos ao tanque e agitava a água. Então o primeiro que ali entrasse, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença. Então quem era doente queria estar lá. Por quê? E aonde é que é para os doentes estar neste exato momento? Aonde é que tem cura para o ser humano? É na macumba? Aleluia. É na cartomancia? Não é. As pessoas sabem que existe cura para a sua alma, para a sua vida, que Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre, que Ele pode mudar o quadro do vil pecador que ele seja, ladrão, quem quer que ele seja. Jesus ainda tem o poder, mas para isso eu tenho que crer. Mas eu não tenho que crer só com a boca, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível. E essa palavra impossível é impossível mesmo. Olha que lá em Lucas 1:37 vai dizer o que é impossível. Não há nada impossível para Deus. Mas quando eu não tenho fé, é impossível agradar a Deus. Eu não sei se você tem fé ou se você não tem, mas Hebreus 11:1 vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Eu e você, cristão lavado pelo sangue do Cordeiro, nós não precisamos ver para crer. Aleluia. Nós precisamos crer para ver. Aleluia. Há uma diferença de nós cristãos evangélicos para os católicos. Por quê? Porque eles depositam a sua fé naquilo que eles veem. Nós não. Ninguém está vendo Deus aqui, mas nós cremos que Ele está aqui. Aleluia. Ou você não crê que Ele está presente? Aleluia. Porque a Bíblia fala nesse texto de João 5 que quando Jesus sai daquela festa, Jesus ele vai lá para o meio daquelas pessoas que estavam em sofrimento. E a Bíblia vai dizer que quem estava lá era um homem que estava sofrendo há 38 anos, acamado. Imagine como é que estava a sua alma. Imagine como é que estava o seu psicológico. Que quantos anos? 38 anos. 38 anos, irmão, é muito tempo. Eu passei cerca de quase 9 anos no mundo do crack, das drogas. É muito tempo para um ser humano, é tempo perdido. Esse tempo foi jogado fora. Mas agora, quando nós temos o encontro com Cristo, Mateus, nós passamos a viver novamente, porque a Bíblia diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Imagine Jesus chegando para esse homem. Imagine se fosse você que passou 38 anos deitado aqui. Você não tem mais nem fé. Você não tem. A incredulidade já tomou conta do coração. Porque o olho daquele homem estava tão fixado naquele tanque que Jesus, que é a própria cura, ele não viu que Jesus não poderia curar. Quando Jesus chega para ele, que Jesus vai dizer assim, peraí. E estava ali, aí ele disse, vendo Jesus, Jesus ele nos veio. Independentemente de qual é a circunstância que eu e você estamos passando, a Bíblia está dizendo que ele falou assim, vendo, deitado e sabendo. Jesus sabia. Mas por que é que Jesus sabia se ele estava como homem? Jesus como homem, ele não sabe como Deus, mas Jesus como Deus, ele sabe de todas as coisas. Aleluia. Será que eu posso saber da sua vida aqui neste exato momento? Não, a não ser que Deus me revele.
sabia de todas as coisas. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, vendo deitado e sabendo que vivia assim havia muito tempo. Jesus sabia. Ó, Jesus lhe perguntou. Ó, a pergunta, Jesus às vezes faz pergunta a gente que nos deixa. Jesus vai perguntar, quer ser curado? Se tu está sofrendo há 38 anos, tu quer a cura, não é não? E como é que Jesus vai me perguntar se eu quero ser curado? Do mesmo jeito, se eu não me falha a memória, lá em Lucas 7, Jesus vai ver uma mãe que está levando o seu filho que já estava morto para enterrar. Jesus olha para ela, para tudo aquilo que estava acontecendo e não chore. Como é que eu vou chorar, irmão? Se eu perdi o meu filho, eu estou indo enterrá-lo neste exato momento. A única coisa que me resta fazer é chorar. Mas Jesus olha para aquela mulher e diz, não chore. Mas por que Jesus ele disse para ela? Porque ele sabia o que é que ele iria fazer naquele momento. Naquele momento estava acontecendo que Jesus tinha curado alguém e as pessoas que seguiam Jesus iam alegres. Mas de repente outra caravana que vinha de encontro àquele jovem que estava morto vinha triste. Mas quando Jesus chega no local que está com tristeza, ele traz alegria, irmão. Porque Jesus ele traz a diferença na minha e na sua vida. Se o homem chegou diante da sua presença morto, ele tem que reviver. Por isso que o mundo está como está. Sem Jesus nós não temos vida. Nós vivemos, mas mortos aos olhos de Deus. Só revivemos quando aceitamos a Cristo, se entregamos a Cristo e passamos a viver guiado pelo Espírito Santo de Deus. Jesus ele faz uma pergunta: querem ser curado? Olha só, olha a resposta do enfermo, verso 8, verso 7. O enfermo lhe respondeu: Senhor, não há ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Por isso, enquanto eu vou, outro desce antes de mim. Os olhos daquele homem que estava sofrendo há 38 anos, deitado naquela maca, estava tão fixado para aquele lugar que ele ficava: pode ser agora, vai ser agora. Por isso que quando Jesus faz a pergunta, ele diz: não tem ninguém que me jogue no tanque. Quando eu vou pensar que eu vou me jogar, já vem outro na minha frente e é curado e pronto. E a tristeza somente. Mas nós temos um texto da Bíblia, lá em Eclesiastes capítulo 3, verso 1, que tudo há um tempo determinado debaixo do céu. O problema de nós é que às vezes somos imediatistas. O que é isso, irmão Douglas? Nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, mas existe o tempo de Deus. Você está olhando para mim aqui, Zé, mas você não sabe o processo que o irmão Douglas está passando. De repente a sua filha está boa, e agora a sua filha está lá vendo coisa, vendo vultos, se perturbando para lá e para cá de 12 anos. Alguém chegou para mim: como é que tu consegue dar aula? Como é que tu consegue pregar? Porque eu não vou fixar minha mente no problema, eu vou fixar minha mente em Deus, irmão. Porque se eu fixar minha mente no problema e tá que tá lá, eu não vou trabalhar, eu não vou mais viver. Mas eu tenho que fazer o meu papel, cuidar, prestar atenção, levar para o hospital e estar intercedendo. Mas então nós temos que entender, e Deus falou comigo, eu sentado no altar: meu filho, o processo que ela está passando é porque eu quero trabalhar tanto em você como na sua esposa. Tem processo, por isso que eu digo, o crente, ele tem cruz para carregar. E nós não podemos pregar um evangelho triunfalista, irmãos, onde as pessoas pensam que crente não sofre, crente não passa por luta. Se eu ensinar isso a você, eu estarei mentindo para você. Sabe por quê? Porque João 16, verso 33
O maior exemplo para mim e para você, Jesus Cristo, Ele nos falou e deixou escrito. E foi inspirado. E foi escrito para mim e você. No mundo terei aflições. Está no plural, são diversas as aflições que passaremos nesta terra. Enquanto estivermos aqui, ninguém está isento de passar por aflição. Aleluia. As aflições, elas podem vir, mas tem um salmo que diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livrará de todas. Aleluia. Porque a nossa esperança tem que estar em Deus. A minha esperança e a sua esperança não está no seu dinheiro, não está no seu carro, não está naquilo que você ganha, não está no Bolsonaro, não está no Lula, não está nos governantes, não está nos prefeitos. A sua esperança está em Deus. Aleluia. E nós temos que saber esperar em Deus. Independentemente se as circunstâncias estão ruins. Uma palavra que meu colega, que hoje ele é pastor, ele tem mais de 10 homicídios, mas Cristo salvou ele. Quem sou eu para apontar o dedo para ele assim, mas não tem mais, irmão. Quando Deus decide salvar, ele salva. E hoje ele é um homem de Deus, é um homem que vai fazendo a missão, ele não para por nada, irmão. E eu digo para ele, mas como é que pode Deus pegar umas desgraças que nem nós e tirar do mundo e botar para pregar a sua palavra? Uma palavra que ele diz, Douglas, processo se vive, processo não se pula. Pode ser qual seja o processo que você está vivendo, não vai ter como pular ele, você vai ter que viver tintim por tintim. E esse é o processo que eu venho passando há alguns meses. Como cristão já tenho passado vários processos, então se prepare para eles. Eu não sei o que foi que esse homem fez, o que ele deixou de fazer, mas durou 38 anos o processo dele. Quanto tempo esperando, hein? Às vezes, alguém aceita Jesus hoje, aí Deus tem uma chamada na vida dele, uma obra missionária, ele já quer amanhã. Está preparado? Há uma preparação. Se fosse assim, quantas vezes Deus não me falou para as pessoas, mas às vezes nós queremos, mas às vezes Deus sabe que nós não estamos preparados. Talvez se você fosse para onde Deus queria que disse que ia lhe levar, seria a sua queda. E nós não estaríamos mais aqui. Deus que conhece todas as coisas, Ele sabe preparar o vaso, porque Ele é olheiro. E se o vaso quebrar, Ele faz da forma que Ele bem quer e bem entende. Nós não temos nem nós não podemos falar nada para Deus assim, mas Deus, quem somos nós? A Bíblia diz que nós somos barro, do pó nós viemos e do pó nós retornaremos. Em Cristo nós somos santificados, mas existe um processo de santificação. Por isso que às vezes você vê cristão errando, mas quando você entende que ele está passando por um processo, Deus, que é aquele que começou a boa obra, há de completar. Ninguém aqui chegou ao estado de perfeição, mas nós estamos sendo aperfeiçoados. E quem é que nos aperfeiçoa? Deus. E quem é que nos quebra? Deus. E quem é que faz aqui e desfaz? Deus, irmão. Tem gente que brinca com Deus, que faz o que quer, mas na hora que Deus pegar, meu filho, Deus não é menino. Deus é Deus. Aleluia. Nenhum sumo sacerdote ousaria entrar na presença de Deus de qualquer jeito. Eles entravam todos se tremendo. Por quê? Porque eles estavam entrando diante de um Deus que é fogo consumidor. Aleluia. Aleluia. Se entrasse com falha, na hora morria fulminado. Que Deus é esse, irmão? Que diz não mate e mata. Passivo e
de exemplo para mim você não fazer. Ah, o fulano fez isso e acabou pagando com isso. Então não faça o que ele fez, senão vai ser a mesma coisa. Por isso que está escrito lá em Gálatas que Deus não se zomba. Tudo é tudo, irmão, que o homem plantar, ele colherá. Talvez alguém esteja colhendo, mas hoje esteja dando uma de coitadinho. Mas foi porque plantou. Ninguém foge da colheita. Nós temos a opção de plantar coisa boa e coisa ruim. Vai depender de nós. Mas a colheita ela vem. Você colheu, plantou coisa ruim, se prepara. Uma hora ela chega. Eu não sei o que foi que esse homem plantou, mas a Bíblia vai dizer, irmãos, ó, já estou encerrando. Jesus disse assim para ele, ó, quanto tempo aquele homem estava sofrendo? 38, né? Jesus, ele vai dizer assim, ele vai dizer que não tinha ninguém para lhe jogar, né? Jesus, como aquele que naquele tempo estava sendo falado em todos os lugares, irmão. Em todo lugar, nem tinha celular, nem tinha tablet, mas as pessoas ouviam falar do que Jesus havia estava fazendo. Então aquele homem que estava lá, Jesus vai dizer assim para ele, ó, levanta-te, pega a tua maca. Foi aqui que Deus falou mais comigo aqui, ó, levanta-te, pega a tua maca e anda. Jesus não disse assim, Mateus, ó, Jesus disse primeiro o que? Se levanta. Por que se levanta? Porque ele estava caído. E por que Jesus disse assim, pega a tua maca? Porque tem pessoas que não carregam a maca, se esquecem de onde foi que saiu, irmão. E quando se esquece,